Vamos lá, então, para fechar aí essa série de vídeos de eletrotermofototerapia, a gente vai falar das últimas correntes que a gente viu, que são as correntes de contração muscular. E aí a gente tem duas correntes principais, né? A gente falou bastante sobre a corrente russa, que é uma corrente de contração, e a gente falou sobre uma outra corrente que é a corrente Alce, que é uma corrente que ela vai servir tanto para contração muscular, como também para analgesia. E aí dentro disso a gente tem algumas diferenças entre essas duas correntes. Vamos começar falando sobre a corrente russa, aí a gente vai comparar a alce com ela. No final a gente vai falar sobre os tipos de fibra e os parâmetros, né, de regulagem que a gente utiliza para as duas, beleza? Então, de modo bem geral, as correntes de contração, né, no caso da corrente russa, a gente vai utilizar com qual objetivo? Né? Quais são os objetivos de eu utilizar uma corrente de contração? Vou colocar aqui embaixo. Quais são os meus objetivos quando eu utilizo uma corrente visando contração muscular? Primeiro, eu quero a ativação das fibras musculares. Fibras musculares. Então, no período de um pós-operatório, às vezes o paciente ficou um grande tempo imobilizado, ou passou por uma cirurgia, teve que utilizar anestesia local, anestesia geral, né, aquela do hack. O paciente ele perde a capacidade de contração do músculo. E aí a gente utiliza essas correntes para a gente ativar, né, e para o paciente recuperar aquela função neuromuscular, para a gente fazer com que ele volte a ter a capacidade de contrair o músculo. Isso acontece muito no caso da lesão do LCA, né? Então, no período pós-lesão de LCA, no processo de reconstrução ali, na fase pós-operatória, o paciente tem uma coisa que a gente chama de iatrogenia. O que seria isso? Né? Uma inibição iatrogênica. Ele perde a capacidade de contrair o quadríceps. Então, você fala para ele, contrai o quadríceps, ele não consegue, por conta da anestesia de vários processos que ocorrem ali. Então, a gente utiliza eletro nessas correntes de contração, a fim de você ativar aquelas fibras ali e o paciente recuperar essa capacidade contrátil. Quando a gente utiliza isso, né, esses recursos da eletrotermo aí, esses recursos, essas correntes, a gente também tem um maior recrutamento de fibras musculares. Então é como se o músculo ele recrutasse uma maior quantidade de unidades motoras. Então isso vai auxiliar também no aumento de força. Imagina assim, eu tenho uma unidade motora. Se eu vou levantar, né, eu tenho várias unidades motoras, eu tenho 100 unidades motoras no meu músculo. Se eu vou levantar um peso de 500 gramas, eu vou usar duas unidades motoras. Se eu vou levantar um peso de 5 quilos, eu vou utilizar 20 unidades motoras. Então, quanto maior o peso que eu vou carregar, mais unidades motoras eu recruto. E as correntes, elas vão fazer com que eu tenha um maior recrutamento de fibras, ou seja, elas vão gerar uma contração que vai me dar mais força, beleza? E aí eu posso associar elas a exercício físico para mim conseguir gerar um aumento de força muscular associada ao exercício. Só a corrente não aumenta a força. Mas eu também posso utilizar essa corrente para fazer uma manutenção do tônus. Então eu posso utilizar ela para evitar que o meu paciente tenha uma perda muscular. Então eu consigo prevenir a perda de massa muscular. A gente sabe que é muito difícil de você recuperar, né, a massa muscular. Então é difícil de você construir. Para perder é facinho. Depois para recuperar é um processo bem complexo aí. E aí quando eu associo uma corrente russa ou uma corrente alce mais uma cinesioterapia, eu consigo ter ganhos tanto de força, né, quanto até mesmo de hipertrofia. Então, é um recurso muito interessante, principalmente em fases pós-operatórias, em que o paciente ele perde aquela capacidade de contrátil, precisa recuperar a força. Então, esses são alguns objetivos da aplicação dessas correntes. Vou deixar aqui no cantinho. Agora, voltando a falar da corrente russa, a gente viu que a corrente russa, algumas características dela. Ela é uma corrente de média frequência. Então, ela tem uma frequência média aí de 2.000 a 2.500 Hz. Uma largura de pulso, que eu nem vou colocar aqui, que é padrão, né? Então a gente nem mexe. Ela é fracionada em bursts. É uma corrente fracionada em bursts. E ela é modulada de 1 a 100 Hz. Então eu consigo modular ela, né, numa frequência aí de 1 até 100 Hz. E aí essa frequência eu vou variar de acordo com o tipo de fibra que eu quero atingir. A gente vai falar disso depois. Tá?
Mas primeiro, o que são bursts? Tá? Essa palavrinha aqui. É importante a gente entender esses bursts. Imagina que o burst ele é como se fosse um fracionamento dos meus hertz. Então aqui eu tenho, vamos supor que eu vou utilizar uma frequência de 100 hertz lá na minha corrente russa. Esse 100 Hz aqui, eu posso dividir ele em vários bursts, em vários, como se fossem pulsos, tá? Então eu posso ter, por exemplo, eu vou dividir 100 Hz em 5. Eu vou ter 5 bursts de 20 Hz. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Cada um deles vai ter 20 Hz, certo? Então eu tenho 100 Hz divididos em 5 bursts de 20 Hz. Agora eu posso pegar esses 100 Hz e dividir em 10 bursts, por exemplo. E aí eu vou ter o quê? Deixa eu não contei não, finge que tem 10. 1, 2, 3, 4, 10. Então eu vou ter 10 bursts de 10 Hz, tá? E isso eu posso regular. No caso da corrente russa, já vou adiantar que uma das características dela é que essa corrente ela vai ter intervalos maiores, tá? Então ela tem intervalos maiores e ela vai ter uma maior frequência, certo? Ou seja, ela vai ter uma frequência alta. Então eu vou ter menos bursts, consequentemente. Então imagina assim, eu tenho 100 Hz, eu tenho um intervalo maior. Então lembra que o pulso da corrente russa ela é quadrado, então ela é uma corrente de pulso quadrado, certo? Então eu tenho lá um pulso quadrado com intervalo grande e uma frequência alta. Então eu vou ter vários hertz, né? Eu tenho eu tenho intervalos grandes aqui entre um pulso e outro, né? E aí, como eu tenho intervalos maiores, eu vou ter menos bursts, menos pulsos. E aí, os poucos pulsos que eu tenho vão ter uma frequência alta. Então, é como se eu pegasse esse 100 aqui no caso e dividisse ele por 3, né? Se eu pegar esse 100 aqui e eu dividir ele por 3, eu vou ter aqui uns pulsos de 35 Hz, mais ou menos, né? Então, são pulsos altos, beleza? Agora, se eu for usar esse exemplo aqui na corrente Alce, a corrente Alce, ela vai ser uma corrente que ela vai ter intervalos curtos e uma frequência menor. E ela é uma corrente que ela tem um pulso sinusoidal. Então, ela tem um pulso sinusoidal, é aquele pulso que a gente viu que ele é tipo ondulado, né? Parece umas ondinhas. E esses pulsos sinusoidais da corrente Alce, eles têm uma característica de ter intervalos curtos. Então, eu tenho intervalos curtos e eu vou ter uma menor frequência. Por quê? Se eu tenho menos intervalo, eu tenho mais bursts. E aí a frequência vai ser menor, porque eu vou dividir essa mesma frequência aqui, vamos supor que eu tenho lá 100 Hz. Eu vou dividir esses 100 Hz em, sei lá, 6, para ficar mais fácil. Né? Ou vou dividir em 10, para ficar mais fácil de entender. Então eu vou ter 10 bursts ali de 10 Hz. Né? Então tem intervalo curto, uma frequência menor. Beleza? Então isso aí seria o básico que a gente precisa entender dessas correntes. Por isso que a corrente Alce, uma das características dela é que ela gera maior conforto para o paciente. Justamente porque ela tem intervalos curtos de menor frequência. E por conta do tipo de pulso dela também, por ser um pulso sinusoidal. Esse pulso quadrado ele acaba sendo um pouco mais incômodo para quem está fazendo a corrente. Então, em relação às diferenças das correntes, eu acho que isso seria o principal. De modo geral, a gente tem que essa corrente Alce, ela vai ter uma frequência de 4.000 Hz, né? A gente tem uma frequência aqui de 1.000 Hz. Então, ela tem duas frequências. A de 4.000 Hz é para analgesia. A gente tem duas frequências de 4.000 Hz que a gente vai usar para analgesia. Então, se eu quero contração muscular, não é essa corrente que eu vou usar. Eu tenho uma outra de 1.000 Hz. Essa de 1.000 Hz é a que eu vou usar para contração. Então, essa de 1.000 Hz que vai interessar para a gente lá quando eu quero contração no músculo. E aí, dentro disso, dentro dessa corrente Alce, eu consigo fazer uma modulação de frequência de 0 a 120 Hz. E aí a gente também viu que é a mesma coisa com a corrente russa. De 0 a 100 eu tenho contração e acima de 100, né, ou seja, de 100 a 120, eu vou usar para
analgesia, beleza? Então esses são os parâmetros gerais aí, o que é importante a gente saber. Então, por que a alce é mais confortável? Né? Se perguntar lá. Porque na alce a gente vai ter a frequência sendo dividida em mais bursts. Tá? Isso faz com que a corrente gere mais conforto para o paciente que está utilizando ela. E aí a gente tem os tipos de fibra. Tá? Então, eu vou fazer um esqueminha aqui embaixo, só para a gente falar um pouquinho sobre esses tipos de fibra musculares. Bom, então vamos lá, em relação às fibras musculares, né? Aqui eu fiz um esqueminha, então a gente tem aqui o nosso músculo, né? Imagina que eu peguei uma tesourinha aqui, aí eu fiz um corte transversal no ventre do meu músculo e abri ele. Então aqui eu tenho vários fascículos, eu tenho as miofibrilas ali, né? Que são as fibras musculares, onde eu tenho os sarcômeros, enfim. E aí eu vou ter diferentes tipos de fibras, tá vendo que eu fiz elas coloridinhas aqui. Então eu tenho essas branquinhas, né, essas fibras branquinhas aqui, que são as fibras do tipo 1, perdão, as fibras do tipo 2. Vou pegar a vermelhinha primeiro. Eu tenho as vermelhinhas aqui. Essas fibras vermelhinhas, elas são as fibras do tipo 1, tá? Quais são as características dessas fibras do tipo 1? As fibras do tipo 1 são aquelas fibras conhecidas como fibras tônicas, ou seja, elas são fibras de contração lenta e elas são extremamente resistentes. Então elas são muito resistentes. E elas são fibras que a gente chama de fibras oxidativas. Por quê? Elas vão utilizar o oxigênio como fonte de energia para manter essa contração por um longo período de tempo. Então essas fibras aqui, elas são muito encontradas, né? Elas são predominantes, a gente pode dizer, né? A gente não pode falar que só tem um tipo de fibra em um determinado músculo. Mas em músculos posturais, por exemplo, os músculos que sustentam o nosso tronco, corredores, aqueles de endurance, de maratona, né, corrida de fundo, que correm lá 40 quilômetros, eles têm uma maior predominância dessas fibras do tipo 1, que são fibras tônicas, então elas têm uma contração lenta, mas elas se mantêm contraídas por um longo período de tempo, por horas. E elas são oxidativas, elas vão utilizar o oxigênio como fonte de energia. E aí eu tenho outro tipo de fibra, que é essa fibra branquinha aqui. Então essa fibra branquinha, que ela tem só ao redor dela vermelha, a fibra branquinha, é o que a gente chama de fibra do tipo 2B. Tá? Essa fibra do tipo 2B, ela é uma fibra fásica, ou seja, ela é aquela fibra que eu vou ter uma maior predominância dos músculos que vão gerar mais força, que tem aquela contração fásica, né? Então, que fazem contração e relaxamento. Então, essa fibra do tipo 2, ela tem uma contração rápida, ela é capaz, né, de gerar uma contração rápida, ela é uma fibra altamente fadigável, então ela gera uma alta fadiga, ela fadiga mais rápido. Ela também consegue gerar mais força, ela é uma fibra de força, então ela gera uma contração rápida e forte, por isso ela fadiga mais rápido. E uma característica dela, por ela ser branca, né, é que ela é uma fibra glicolítica. Essa fibra vermelha, por que ela é vermelha? Porque ela carrega uma grande quantidade de hemoglobina. Então, o que faz com que essas fibras elas tenham essa coloração é a questão da hemoglobina. O que a hemoglobina faz? A hemoglobina, lembra que ela transporta o O2? Então, essas fibras elas têm muita hemoglobina, que faz com que ela seja vermelha. Tá? E essas fibras glicolíticas, elas são brancas porque elas não têm muita hemoglobina. Elas vão utilizar o quê? O glicogênio. Então, elas são fibras glicolíticas. Então, elas usam a glicose para formar ATP e o glicogênio muscular. Então, eu tenho lá glicogênio sendo liberado, vira glicose, tá? Elas metabolizam e transformam em ATP para fazer a contração. Beleza? De modo bem geralzão assim. E eu tenho outro tipo de fibra, uma outra classe de fibra, que a gente chama de fibra do tipo 2A, tá? Só que eu vou colocar como fibra mista para a gente não confundir. Então eu tenho uma fibra mista. O que é essa fibra mista? Ela é uma fibra que seria um meio termo ali. Então ela não tem uma contração nem lenta nem rápida. Ela tem uma contração ali na velocidade média, né, a gente poderia dizer. Vou colocar aqui média. Ela não é nem resistente, né, nem muito resistente, nem muito fadigável. Né, então ela é menos resistente que a fibra do tipo 1, porém mais resistente que a fibra do tipo 2. Então ela é até que bem resistente. Ela tem uma resistência ok, vou colocar assim, tá? E elas são fibras oxidativo-glicolíticas.
ou seja, elas usam tanto a glicose como o oxigênio como fonte de energia. E elas são fibras que elas são fortes, não tanto quanto as do tipo 2B, mas elas são um pouquinho mais que as do tipo 1, tá? Então é uma fibra mista. E aí, para eu ter o recrutamento dessas fibras, eu preciso regular a frequência que eu vou utilizar lá na minha corrente russa ou na minha corrente alce. E aí, qual que é a frequência que eu vou utilizar para essas fibras? De modo geral, 50 Hz. Então, quando eu configuro lá na minha corrente russa ou na minha corrente alça, na minha corrente de contração, 50 Hz, eu vou ter, de modo geral, ah, a estimulação dessas fibras aqui, de todas as fibras. Tá? As fibras do tipo 2B, as fibras mistas e as fibras do tipo 1. Se eu quiser focar um pouquinho mais, isso aqui é padrão, tá? Então isso aqui, para não errar, a gente sempre coloca isso, beleza? Se eu tenho certeza do tipo de fibra que eu quero, né, do meu atleta ali, tal, se eu quero atingir, por exemplo, uma fibra do tipo 2B, né, aquela fibra fásica, aquela fibra forte, eu posso aumentar um pouco essa minha frequência, então eu posso utilizar uma frequência maior, né, sei lá, uns 80 Hz, podendo chegar até 100 Hz, né, então eu vou utilizar ali um parâmetro maior, vou utilizar mais de 50, então de 50 até 100 Hz, beleza? Se eu quero trabalhar mais essas fibras do tipo 1, eu posso diminuir um pouquinho a minha frequência? Posso, mas não sei se seria vantajoso. Então eu posso diminuir sim, né? Até, sei lá, trabalhar com uns 30, 40 Hz? Pode, né? Mas não sei se seria vantajoso, isso aí vai depender. Mas para não ter erro, coloca 50 Hz, que daí é certeza. Eu tô falando muito né nesse vídeo, tá? Então desculpa, eu percebi agora, eu vou tentar dar uma segurada. Mas se você assistiu até aqui, já peço desculpas. E agora em relação aos parâmetros que eu tinha falado lá. A gente tem alguns parâmetros que são importantes para a gente regular a nossa corrente russa e a nossa corrente alce. E esses parâmetros, eles servem para as duas correntes, beleza? Então esses parâmetros são os mesmos, tanto para a corrente russa quanto para a corrente alce. E quais são eles, afinal? Primeiro, a gente tem a frequência da corrente em si. Então, no caso da corrente russa, a gente vai ter uma frequência lá de 2.500 Hz. E na alce, para contração, eu vou utilizar 1000 Hz, que foi o que a gente viu lá primeiro. Então essa é a frequência da corrente, de modo geral. Outra coisa que eu vou regular, o burst. Na corrente russa, eu não lembro exatamente quais são os bursts que a gente utiliza, tá? Eu acredito que ela dá vários parâmetros ali, mas na alce, a gente tem que, para contração, eu vou usar de 2 a 16 bursts, certo? De 4 a 5 para analgesia, mas para contração 2 a 16. Para não errar, coloca 2, beleza? Para não errar. Mas eu posso colocar mais, entre 2 e 16 não vai tá certo ou errado. Aí aqueles bursts eu vou utilizar se eu quero, eu tenho que lembrar da questão da fibra, né? Se eu utilizo mais bursts, eu tenho frequência menor. Então mais bursts, às vezes para uma fibra mais lenta, né, de contração lenta, menos bursts para fibra de contração rápida. Isso aí vai depender, tá? Outra coisa que eu também tenho é a questão da frequência. E daí é a frequência modulada, que é a frequência que eu vou escolher para minha corrente. Então eu vou ter uma frequência que vai para contração, tá? Para contração de 0 a 100 nas duas, tanto para a russa quanto para a alce. Na alce eu vou usar mais de 100 se eu quiser analgesia, mais de 0 a 100 é quando eu quero contração, beleza? E aí o que eu vou utilizar? Para não ter erro, nas duas, tanto na russa quanto na alce, 50 Hz. Então 50 Hz é o suficiente para mim ter contração muscular, é o valor que não vai estar errado, é o que vai fazer eu acertar da prova e da vida. Depois a gente tem a questão do tempo de aplicação. O tempo de aplicação é uma coisa que não tem como errar, né? A gente coloca lá 20 minutinhos, é o suficiente, não é nem muito, nem pouco, é a quantidade exata. Então, para não errar o tempo de aplicação, 20 minutos padroniza para as duas também. E aí eu tenho o modo da minha corrente, que isso aqui é complicadinho, dá uma bugadinha assim de leve. Tá? Então eu tenho o modo, são 4 modos, tá? Eu vou ter o contínuo. Esse modo contínuo é o modo que eu utilizo na corrente alce, principalmente, quando eu quero analgesia, beleza? Esse modo aqui está relacionado com a função dos eletrodos, tá? O funcionamento dos eletrodos. Então eu tenho o modo contínuo, eu tenho outro modo
que é o modo recíproco. Então, nesse modo recíproco, eu tenho, se eu não estiver enganado, os canais funcionando em duplas. Então, eu tenho os canais funcionando como se fossem pares. Tá? Então, eu tenho canais em dupla ou em pares. Outro modo que eu vou ter é o modo sincronizado, que, como o nome diz, sincronizado, eu tenho uma sintonia. Então, eu tenho os 4 canais funcionando juntos, certo? E aí eu tenho outro modo, que seria o modo sequencial. E aí nesse modo sequencial, eu vou ter os canais funcionando de modo isolado, tá? Isso aqui, deem mais uma olhada, porque essa questão de modo aqui, o professor deu uma embananada lá e talvez eu tenha embananado aqui na hora de anotar também. Mas isso aqui de modo geral, tá? O sincronizado, o próprio nome faz sentido. Então eu tenho sincronizados 4 canais juntos. Recíproco, eu tenho os canais, eu não me lembro exatamente se os canais são em dupla ou isolados, tá? E aí eu tenho o sequencial, beleza? Mas eu acredito que seja isso mesmo. E aí eu tenho aqueles parâmetros que eu vou regular em relação à duração da minha contração. Então lembra que eu tenho aquela rampa? Né? Eu tenho uma rampa aqui. E aí eu vou ter 4 parâmetros que eu vou regular nessa rampa. Então eu tenho um período que eu chamo de rise, que é aquela rampa de subida, né? Rise vem de subida em inglês, né? Tem o rise. Aí eu tenho o on, que é o tempo que eu vou manter lá em cima, né? No pico da contração. Aí depois eu tenho a queda, né? Rampa de descida, que é o decay. E aí eu tenho o tempo que eu não vou ter contração, o tempo de descanso, que daí seria o off. E aí eu tenho que sempre lembrar de uma regrinha quando eu falo de músculo, né? Que o tempo ele vai ser igual à quantidade de fadiga. Então, quanto maior o tempo de contração, maior vai ser a fadiga de um músculo, beleza? E aí esses parâmetros aqui, eles complicam um pouquinho, porque isso vai variar muito. Isso aqui vai estar muito relacionado com o tipo de fibra que eu quero. Então, uma das coisas que mais bugou, né, na atividade que valia a nota foi esses parâmetros aqui. Então vamos lá, o que eu preciso entender deles? O período de rise é o período que eu vou ter de subida. Então, é o tempo que vai levar para eu chegar na minha contração máxima. Então, o on aqui, nesse momento aqui, eu vou ter minha contração máxima, certo? Seria o meu pico de contração ali. Beleza? O meu rise é o tempo que eu vou ter até a contração máxima. Então, rise é o que? É o tempo até a contração máxima. E aí eu posso colocar, por exemplo, no meu rise de 1 a 10 segundos. Qual que é a diferença disso, né? Se eu colocar um rise, né, uma subida de 1 segundo, eu vou ter uma subida rápida. Então eu vou ter uma contração rápida. Essa contração rápida ela vai ser mais benéfica para que tipo de fibra? Fibra do tipo 2, certo? Se eu colocar 10 segundos, por exemplo, eu vou ter uma contração que vai ser lenta, né? Vai levar mais tempo, então eu vou recrutar mais que tipo de fibra? Fibra do tipo 1, beleza? Então quanto maior o tempo de rise, se eu diminuo o tempo de subida, eu vou trabalhar mais uma fibra do tipo 2. Se eu aumento o tempo, eu vou trabalhar mais fibra do tipo 1, que é a fibra lenta. Então lembra, fibra tipo 2 é fibra rápida, tipo 1 é fibra lenta. O período on. O período on, eu também posso regular ele de 1 a 10. E aí esse período on, então eu posso colocar aqui de 1 até 10 segundos. Esse período on é o período que o meu músculo vai estar contraído lá no pico dele. E aí se eu for pensar, por exemplo, aqui vai muito do paciente. Então se eu for pensar que eu tenho um paciente atleta, né, um paciente atleta ele tem as fibras dele muito resistentes, muito fortes, né? Por mais que ele esteja em período de reabilitação, ele ainda tem muita fibra muscular. E eu quero o que com esse atleta? Eu quero ganhar força com ele, eu quero fadigar essa fibra. Então eu preciso deixar, ó, lembra? Tempo é proporcional à fadiga. Então se eu quero fadigar a fibra desse atleta, eu preciso deixar um período on maior. Então eu vou deixar on maior, no caso de um atleta. Então eu tenho mais período on. Agora, se eu tenho um idoso do outro lado, né? O idoso ele já tem uma fibra que ela vai fadigar mais rápido, é uma fibra menos resistente, na maioria dos casos, beleza? Lógico, tem idoso que tem fibra de atleta, mas isso aí não vem ao caso agora. Então eu vou utilizar um período de contração máxima menor.
Então eu vou utilizar um menor tempo on, justamente para ele não fadigar e não, né, não lesionar essa fibra, não fazer com que ele tenha uma perda dessa fibra, tá? O tempo de decay. O decay é o tempo até o relaxamento, tá? Então é o tempo de relaxamento. Só que eu tenho que lembrar que enquanto essa fibra está relaxando, quando ela está descendo aqui nessa curva de descida, ela ainda está contraída. Então eu ainda estou tendo fadiga, certo? E aí é aquela mesma coisa. Quanto maior o tempo que eu deixo no decay, eu vou deixar aqui a mesma coisa, de 1 a 10 segundos. Quanto maior o tempo que eu deixo para essa descida, maior vai ser a fadiga. Então, no caso de um atleta e um idoso, de novo, eu tenho que pensar qual seria mais vantajoso. Tá? E aí o tempo off. Esse tempo off aqui ele é chave. Por quê? Ele vai depender do que eu regulei lá no meu on, perdão, lá no meu rise, no meu on e no meu decay. Então o rise, o on e o decay, eles vão mandar no meu tempo off. Por quê? Se eu calibrei o meu rise, o meu on e o meu decay para uma fibra do tipo 2, que é aquela fibra forte, contração rápida, essa fibra ela fadiga muito. Eu tenho uma alta fadiga. Se eu tenho uma alta fadiga, eu vou precisar de um tempo maior de descanso para essa fibra se recuperar e eu iniciar outra contração, beleza? Agora, se eu usei meu rise, meu on e o decay, né, numa fibra do tipo 1, por exemplo, né, que é uma fibra que ela tem uma maior capacidade de suportar a fadiga, certo? Eu vou poder utilizar um descanso menor, então vou utilizar menos descanso, beleza? E aí, isso falando do tipo de fibra, tem a questão do atleta também. Então, é um atleta? É um idoso? Se eu estou fazendo isso de um atleta, mesmo se eu utilizar o tipo 2, eu vou utilizar um descanso menor para esse atleta. Então, no atleta, eu vou utilizar menos descanso, menos tempo off. Para um idoso, eu vou utilizar um maior tempo off, porque ele é um idoso, aquela fibra ela é mais sensível. Tá? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. E aí, cara, não existe parâmetro para isso. Tá? Para tentar deixar mais fácil, o off. Tá? Se eu estou pensando em fibra do tipo 2, eu vou colocar lá, pegar o on, o rise e o decay, eu vou deixar o dobro do tempo. Então, fibra do tipo 2, de modo geral, o dobro do tempo, rise, on e decay. Se eu estou pensando numa pessoa normal. Então, se eu deixei lá, vamos supor que eu somei, eu fiz 3 segundos de rise, 3 de on e 2 de decay, 8 segundos, né, total. Eu vou deixar 16 de descanso, pelo menos, tá? 16 até, sei lá, 24. Uma pessoa normal. No atleta eu posso deixar um pouco menos, tá? Mas aí a gente trabalha com parâmetros mais ou menos assim. Então pense em pelo menos, se eu quero fibra do tipo 2, pelo menos o dobro do descanso. Fibra do tipo 1 eu posso descansar um pouco menos, mas a gente pensa aí sempre pelo menos um pouco mais do que o tempo on, tá? Então off um pouquinho maior que o on para não ter BO, beleza? Então tenta deixar o off um pouco maior que o on. Isso aqui, lógico, não é via de regra, mas de modo geral ali, tá? Vai depender bastante do tipo de atleta, mas pensa nesse raciocínio aqui, tá? Então, o Rise, se eu deixo um Rise menor, eu vou trabalhar mais fibra do tipo 1, se eu deixo um Rise maior, eu vou trabalhar fibra do tipo 2. Tempo on, né? Vai estar mais relacionado com a fadiga. Quanto mais tempo on, mais fadiga. Quanto mais decay, mais fadiga. E aí eu tenho que pensar em tudo isso, tá? Então, de modo geral, seria isso, né? O que eu pensei em relação aos parâmetros e tal. É meio complicado isso mesmo, né? Vai muito da interpretação, do que você acha que vai funcionar melhor de acordo com o seu paciente, mas de modo geral seria isso, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo. Valeu!